Caros amigos, na quarta aula sobre a história das cruzadas, falarei sobre 3 cruzadas importantes, mas muito tristes por sua desvirtuação da intenção original e o seu respectivo fracasso. Trataremos sobre a quarta, a quinta e a sexta cruzada. A partir do ano de 1198, o Papa Inocêncio III começou a motivar toda a cristandade para empreender um novo esforço de cruzada, tendo tido bastante receptividade junto à nobreza europeia. O prestígio e a capacidade de legislação e de organização desse Papa eram as suas principais qualidades, o que fazia recair sobre o seu pontificado uma enorme aura de confiança popular. Assim, a Quarta Cruzada foi empreendida. O transporte dos exércitos fez a partir de Veneza, república comercial que então vivia numa tensão crescente com Constantinopla, depois do massacre dos mercadores daquela cidade italiana em 1182. Se por um lado a pretensão papal dessa cruzada apontava para a destruição do poderio muçulmano no Egito, por outro, a tensão entre Veneza e os bizantinos acabaria por influenciar o decurso das operações militares, cujos objetivos se centravam cada vez mais em Constantinopla devido à intenção veneziana de vingar o massacre dos seus mercadores. Além disso, o Egito mantinha boas relações em todos os níveis com Veneza. Os cavaleiros cruzados estavam com dificuldades financeiras para pagar os 85 mil marcos de ouro que Veneza pedia pela travessia dos barcos e exércitos para o Egito. Com as suas tropas à espera de uma solução para o pagamento da travessia, receberam a proposta do duque veneziano Enrico Dandolo. Em vez de resgatarem Jerusalém por uma incursão pelo Egito, como era o plano original, tomar, em troca de um adiantamento, a cidade de Zara, na Croácia, que havia sido ocupada pelo rei da Hungria, um cristão. Essa cidade efetivamente veio a cair no poder das hostes cristãs em 1202 contra a vontade do Papa Inocêncio III, que condenou veementemente a secularização da Quarta Cruzada e excomungou mesmo os líderes venezianos. Rumores de golpe pelo trono bizantino fizeram que os venezianos novamente desvirtuassem os cruzados para atacar a cidade de Constantinopla. Em 1204, os cruzados tomam Constantinopla e coroam ao Aleixo IV Ângelo como imperador bizantino. Inocêncio III aceita a situação, sonhando com a reaproximação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Novos impostos são lançados para pagar as promessas feitas aos cruzados e rapidamente a população ficou à beira da revolta. Contudo, Aleixo foi assassinado pelos bizantinos, o que impede Veneza de tomar novamente o poder no Bósforo. Para tal, os venezianos contaram com o apoio dos cruzados que, em abril de 1204, assaltaram de novo Constantinopla, submetendo-a a 3 dias de massacres e pilhagens, dividindo depois os espojos. Apesar de enfraquecido, o Império Bizantino não desvaneceu, retomando a sua pujança em 1261, quando Miguel VIII Paleólogo toma o poder. Isso só fez aprofundar o cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa que existe até os dias de hoje. A Quinta Cruzada foi proposta em 1215 no Quarto Concílio de Latrão, mas foi somente posta em prática pelo Papa Honório III. A cruzada foi liderada por André II da Hungria, Leopoldo IV, Duque da Áustria, João I de Brienne e Frederico II, o imperador do Sacro Império. O imperador Frederico II concordou em organizar a expedição. Decidiu-se então traçar o seguinte plano. Para que se conquistasse Jerusalém, era necessário conquistar o Egito primeiro, uma vez que este controlava aquele território. Em maio de 1218, as tropas de Frederico II puseram-se a caminho do Egito, sob o comando de João de Brienne. Desembarcados em São João do Acre, decidiram atacar Damieta, uma cidade que serviria de acesso ao Cairo, que era a capital. Em agosto, atacaram Damieta. Depois de conquistar uma pequena fortaleza de acesso, aguardaram reforços, e em junho foram reforçados pelas tropas papais do cardeal Pelágio. Depois de alguns combates, e quando tudo parecia perdido, uma série de crises na liderança egípcia permitiu aos cruzados ocuparem o campo inimigo. Porém, numa paz negociada em 1219 com os muçulmanos, o incrível aconteceria. Jerusalém era oferecida aos cristãos, entre outras cidades, em troca da sua simples retirada do Egito.
Mas os chefes cruzados recusaram da oferta, que era o objetivo máximo da cristandade, porque eles consideravam que os muçulmanos não conseguiriam resistir aos cruzados quando chegasse Frederico II com seus exércitos. Começaram então a cercar o porto egípcio de Damieta e, depois de algumas batalhas, sofreram a derrota. O sultão renovou a proposta, mas foi novamente recusada. Depois de um longo cerco que durou de fevereiro a novembro de 1219, a cidade caiu. A estratégia posterior requeria assegurar o controle da península do Sinai. Os conflitos entre os cruzados aumentaram e perdeu-se tanto tempo que os egípcios recuperaram forças. Em julho de 1221, o cardeal ordenou uma ofensiva contra o Cairo, mas os muçulmanos foram se retirando e levando os cruzados a uma armadilha. Sem comida e cercados, acabaram por ter que chegar a um acordo, retiravam do Egito e tinham as vidas salvas. Tiveram também de aceitar uma trégua de 8 anos. Não obtiveram todos os seus objetivos, já que os reforços prometidos por Frederico II simplesmente não chegaram, razão pela qual Frederico II foi excomungado pelo Papa Gregório IX. Essa foi a última cruzada para a qual o papado mandou suas próprias tropas. Frederico II, aquele que havia sido excomungado justamente por não ter mandado tropas quando deveria ter mandado na Quinta Cruzada, era o herdeiro do trono de Jerusalém e desejava tomar posse de seus direitos em Chipre e Jerusalém-Acre, e então convocou a cruzada para o ano de 1227. Entretanto, Frederico II era partidário do diálogo com os muçulmanos, em lugar de se resolver as questões por via de guerras. No mesmo ano de 1227, o sultão do Egito enviou uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Império, que, adepto do diálogo, resolveu aguardá-la mesmo tendo já sua frota partido para o Oriente. O Papa Gregório IX não ficou satisfeito com o comportamento de Frederico II e o atraso que causara no avanço da cruzada, e então o excomungou novamente. A excomunhão traria graves consequências para a autoridade de Frederico II, e principalmente para o desenrolar da cruzada. Esta só partiu no verão do ano seguinte, em 1228, mas os reis cristãos resolveram não apoiar o excomungado líder da nova cruzada. Frederico II tinha a esperança de ser bem-sucedido no empreendimento que liderava, almejando livrar-se da excomunhão recebida. Todavia, o Papa Gregório IX resolveu convocar outra cruzada, mas dessa vez o ataque cairia sobre as possessões de Frederico II na Península Itálica. Enquanto Frederico II avançava rumo ao Oriente, seu exército diminuía gradativamente. A ocorrência da excomunhão fez com que muitos integrantes da cruzada desistissem de acompanhá-la e tivessem a hostilidade com o movimento. O pequeno exército que sobrou para combater no Oriente foi auxiliado pelos cavaleiros teutônicos. Quando finalmente chegou ao Oriente, Frederico II agiu de acordo com a sua convicção, trocando a guerra pelo diálogo. Mais uma vez, o Papa reprovou a atitude do imperador e tornou a excomungá-lo. A religião islâmica atraía especialmente Frederico II. Os muçulmanos o receberam em seus territórios admirados com o tamanho conhecimento da cultura islâmica que o imperador cristão possuía. Tal fato foi fundamental para que realmente houvesse diálogo entre os cristãos e os muçulmanos, e principalmente para se estabelecer um acordo. Utilizando da diplomacia e aproveitando-se das desavenças entre os sultões do Egito e de Damasco, dado um tratado, especialmente com Malik el-Kamil do Egito, estabelecendo a soberania cristã nos territórios de Acre, Jafa, Sidom, Nazaré, Belém e Jerusalém por um período de 10 anos. O Tratado de Jafa, como ficou conhecido, foi assinado em 1229, reconhecendo a soberania dos cristãos por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar. Enquanto isso, os muçulmanos tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. Frederico II foi finalmente coroado rei de Jerusalém, do qual ele era herdeiro, mas o relacionamento com a Igreja Católica não estava nada bom. Por 3 vezes ele já havia sido excomungado e não tinha o apoio do mundo cristão. Com medo de perder o trono da Germânia e em Nápoles por conta da cruzada convocada pelo Papa Gregório IX para atacar os seus domínios, Frederico preferiu retornar à Europa para tentar mantê-los. Ao regressar, procurou tomar suas ligações com Roma em 1230.
Enquanto isso, no Oriente, os cristãos mantinham a soberania no território, mesmo com o rei não presente lá. Mas, no entanto, em 1244, foram atacados em Gaza e terminaram por perder os sagrados lugares. Algo a ser analisado é que tanto a Quinta quanto a Sexta Cruzada tiveram influência direta de Frederico II para o seu tremendo fracasso. A capacidade do imperador em colocar seus interesses pessoais sobre os interesses da coletividade foram decisivos para todas as suas excomunhões. Na próxima aula, falaremos sobre a Sétima e a Oitava Cruzada, lideradas por um religioso, habilidoso e piedoso rei, que de tamanho exemplo que foi, acabou por virar santo na Igreja Católica. Falaremos sobre São Luís IX, rei da França, também conhecido como São Luís.